Quer dizer, eu diria, eu prefiro muito mais confiar em um povo que pode errar do que depender de um tecnocrata que nunca vai reconhecer que errou. Que nunca vai, em hipótese alguma, falar, não, mas eu sei, eu fiz isso, eu estudei isso, eu tenho 3, 4, 5 diplomas, eu sei. E normalmente são eles que tomam as piores decisões, as piores. Né? Porque não considera a maioria nesse Porque sentido. eles não têm menor sensibilidade sobre o que é. Exato. Para os outros. Exato. Eu lembro, por exemplo, uma história muito interessante do Evo Morales no Lloyds Bank, né? Há uns 10 anos atrás, né? E ele foi no Lloyds discutir o problema de um empréstimo para a Bolívia. Então, e os executivos, CEOs, né, todos eles na idade de 30 e 30 e poucos anos, explicando claramente o que a Bolívia deveria fazer com a economia dela para poder, então, ser um Estado respeitável. Não sei lá. Ele perdeu um pouco a paciência, virou para eles e falou, diz uma coisa, mostra a Bolívia no mapa aqui para mim. E a maioria errou. Isso é um tecnocrata, entendeu? Ele tem uma visão geral para tudo. Né? Ele não tem visão específica. Ele não, literalmente, ele não entra dentro do processo, ele não está lá, ele não vê, ele não passa tempo, horas e horas dentro, por exemplo, se a gente está falando de educação, dentro de uma sala de aula, para ouvir o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado. A sua visão é uma visão completamente abstrata. Certo? A visão concreta, quem tem, é quem está no chão do processo. E essas pessoas nunca são ouvidas. E elas, se fossem ouvidas, decidiriam muito melhor do que o que a gente vê sobre decisão até hoje. Então, resumindo para você, esquerda é democracia direta? Esquerda é soberania popular e essa acho que é uma expressão fundamental da ideia de soberania popular, quer dizer, o povo cada vez mais perto do processo de decisão, né, e igualdade radical. Né. E esse eu acho um princípio fundamental. O que quer dizer igualdade radical? Do que você está chamando de igualdade radical? Significa que as nossas sociedades elas não podem naturalizar estruturas de desigualdade. Ou seja, elas não podem achar normal, natural, por exemplo, que dentro de uma empresa a diferença entre o maior e o menor salário seja de 1 para 100, como é o caso das empresas brasileiras. Certo? Quer dizer, não pode achar natural, certo, que exista uma história, por exemplo, de concentração de renda, né, que faz com que você tenha uma parte da população brasileira que possa chegar a 40, 50 anos e simplesmente parar de trabalhar, nunca ter trabalhado de verdade, né, porque elas podem viver das aplicações de renda, de heranças e coisas dessa natureza, certo? Criando um sistema, você percebe, extremamente perverso. Né? Esse tipo de procedimento, ele pede um combate, né, um combate claro. Eu diria que, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre economia, é sempre uma questão de crescimento. Como que se faz para crescer, como se faz para crescer a economia, como se faz para ampliar a produção. Certo? Só que uma perspectiva de esquerda insistiria o seguinte, antes disso tem uma questão muito mais séria, é uma questão de distribuição. Certo? O Brasil é um país que já cresceu 9%. Durante 3, 4 anos. Você pega lá, anos 60, o média de crescimento era 9%. E nem por isso... Depois teve o milagre. Depois teve o milagre, a gente chegou a 7,5% com 2010, com Lula. Certo? E nem por isso a estrutura de concentração mudou, nem por isso a pobreza desapareceu. Certo? A gente poderia crescer 3%, mas com um processo mais igualitário de distribuição, seria melhor do que crescer a 9%, com um processo completamente concentrado. Né? Então, eu diria, esse ponto é um ponto central, é um ponto que consiste em dizer uma sociedade justa, justiça é uma sociedade igualitária. Igualitária significa todos têm condição para desenvolver suas potencialidades. Todos têm condições iguais para desenvolver suas potencialidades. Isso está longe de ser a realidade da nossa sociedade. Né? Quer dizer, a direita gosta de falar muito de meritocracia. O argumento é, bom, mas tem cara que consegue fazer mais do que o outro, ele tem que ganhar igual, ele tem que ter o mesmo retorno, ou, né, o argumento... Essa é uma boa questão. Né, que fala assim, bom, as pessoas não... As condições iguais, ok, acho que ninguém discorda. Mesmo a direita não discorda da condição igual. Ela discorda talvez assim, mas eu não posso ser tratado igual se eu tenho um desempenho melhor do que o outro, não é isso? Eu diria, a partir do momento em que ela não admite que você forneça para os cidadãos processos iguais,
Porque, por exemplo, se você define, olha, eu quero saúde pública, eu quero educação pública, qual que é a questão do público nessa? A questão do público é, você vai ter um processo comum, todos vão ter o mesmo processo, todos vão poder alcançar os mesmos resultados. Certo? Quer dizer, nesse ponto eu diria, não, a direita não reconhece isso. Porque para reconhecer isso, eu deveria, em última instância, criar as condições para que isso pudesse ser dado. Né? E essas condições estão sendo minadas hoje em dia. Quer dizer, quando eu tinha 15, 16 anos, eu lembro que o tópico da direita, por exemplo, era assim, o Estado deve sair das atividades econômicas, que não faz o menor sentido, atrapalha, corrupto, deve se concentrar... ineficiente. Corrupto, ineficiente, monopolista, não? Deve se concentrar só nos serviços para a população, educação e saúde. Hoje nem isso eles admitem, nem isso eles admitem. Ao contrário, a gente está você vê a situação brasileira, está no processo de fechar escolas, está no processo de sucatear estruturas de ensino. Então, eu diria que aceitar uma sociedade igualitária é criar as condições para que, de fato, todos tenham acesso a um processo de formação que lhe capacita para desenvolver suas potencialidades, todos têm acesso a um mínimo de tranquilidade na vida, que você não tem que ficar desesperado porque você foi mandado embora de um trabalho, você tem que aceitar qualquer coisa porque você já não tem mais nenhum tipo de segurança, ou que você vai ter que conservar, você tem que economizar um dinheiro insano para conseguir garantir que a sua família tenha uma saúde mínima e elementar. Certo? Então, esse é um primeiro princípio. O segundo, sobre o princípio de igualdade, eu diria, veja que coisa interessante. Em países como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, né, são países que estão entre os 10 maiores países em nível de inovação. 10 maiores. São países onde a diferença de salário entre o menor e o maior salário dentro de uma empresa é muitas vezes de 1 para 4. Ou seja, o presidente da empresa e o cara que tem um trabalho mais elementar, a diferença deles é de 1 para 4. São países capitalistas liberais, tá certo? Que são os exemplos de que um dia todo mundo chegará lá. São países que para a assim? Direita brasileira, por exemplo, seria visto como países comunistas. São países de forte intervenção estatal, são países de forte regulação econômica, são países de princípio igualitário brutal, são países de economia híbrida. Né? É o chamado modelo escandinavo. Né? É um modelo que misturou duas coisas, ou pelo menos durante um tempo conseguiu misturar duas coisas. Né? Um país como a Finlândia, por exemplo, era considerado economia híbrida durante muito tempo. Né? E eu acho que esse é um tópico muito importante, porque quando a gente fala, a esquerda, a primeira coisa que algumas pessoas pensam é Cuba, Coreia do Norte, não sei o que lá. E, claro, você percebe o quão caricato é essa que é o que foi colocado, né, a União Soviética, que é o que foi colocado como o tal do socialismo real. Exato. Que é isso que não dá certo, que as pessoas realmente não querem. Exato. Né? Só que de esquerda, falar de esquerda é como falar de catolicismo, por exemplo. Né? Você falar de catolicismo como um grupo só, da Opus Dei até os franciscanos, não faz o menor, da Opus Dei até a teologia da libertação, não faz o menor sentido. Você tem conflitos internos brutais dentro de uma mesma perspectiva, ou seja, isso vale para a esquerda. Falar de esquerda dessa forma... vale tudo também, né? Para a esquerda, para a direita. Mas se a gente quiser discutir, então a gente vai precisar, de fato, que esses são regimes autoritários, que teoricamente são contra o olhar de esquerda que você está colocando, tá certo? Coreia do Norte, regime autoritário, não cabe, então, teoricamente, no olhar do que deveria ser a esquerda, não é? Certo? Posso até pegar um caso ainda, digamos assim, o caso difícil, né? Cuba. Cuba é uma revolução popular degradada. Cuba é um país autoritário. Cuba é um país que não tem nada, absolutamente nada a ver, certo, com o que a gente defenderia hoje como democracia, como uma democracia socialista de esquerda. Quer dizer, você pode ter revoluções que terminam mal. É claro, você pode ter processos que começam com um olhar, normalmente é assim. Muitas vezes isso acontece, exatamente. Quer dizer, então, eu insistiria muito nesse aspecto, porque se você quiser
fazer uma avaliação das críticas que a própria esquerda fez a esses processos, elas estão todas lá. Elas estão todas lá. São críticas ferozes, são críticas brutais. Certo? Quer dizer, eu lembraria, os primeiros que são perseguidos por esses desvios autoritários de governo é a própria esquerda. Agora, esse argumento, por exemplo, de que de alguma maneira é muito difícil você manter esse sonho de fazer uma vida melhor e tal, um lugar melhor, é porque o ser humano, você pega um argumento assim, a esquerda sonha um ser humano que não existe, né, e tenta fazer de um jeito que depois no final acaba degradando em violência, morte, papapá. Né, eu estou resumindo esse argumento, mas esse é um argumento muito forte para os que se chamam liberais ou liberal-direito, falar assim, a gente tem que assumir que o ser humano ele não presta. Eu acho fantástico. E assumindo que o ser humano não presta, não adianta tentar fazer desse jeito que vai dar errado no final. Eu adoro esse argumento, porque na verdade o cara começa a discutir política e termina discutindo metafísica, você entendeu? Você está falando sobre política e de repente aparece uma discussão sobre natureza humana. Peraí, você está falando teologia? É isso? Não, o cara coloca assim, a gente tem que saber que a gente no final dá errado. Não. Então não devemos tentar. Você ouve isso, né? Você deve ter ouvido isso vem desde algumas vezes, né? Como dizia Sófocles em Antígona, tem um embate muito bonito entre Antígona e a sua irmã Ismênia, né? E a Ismênia fala o impossível não se deve nem tentar, né? Só que eu diria outra coisa. Tudo que realmente valeu a pena na nossa história, um dia foi impossível. Tudo que realmente fez com que a nossa vida tivesse um pouco mais de sentido e um pouco mais de dinâmica, né, um dia foi impossível. É verdade. Quer dizer, a esquerda, de uma certa forma, aposta no que hoje aparece como impossível, né? Hoje aparece como impensável, né? Porque não se trata de limitar a potência da criação humana aos limites do presente. Há aqueles que adorariam fazer com que as pessoas olhassem para si mesmas e se vissem como finitas, como fracas, como incapazes, como limitadas aos problemas do presente. Porque é muito mais fácil você governar as pessoas assim. É muito mais tranquilo você ter uma gestão da vida social com sujeitos que olham para a sua própria impotência, que acreditam só na sua impotência, né? Que não acreditam que possam fazer algo muito diferente do que já aconteceu, do que já ocorreu, né? Bem, eu diria isso é simplesmente um discurso moral. É uma moral da finitude, né, imposta à vida social. Isso não tem nenhum dado concreto com a realidade, né? Eu lembraria muito, por exemplo, um exemplo. Se a gente estivesse no século XIII e a gente estivesse aqui num debate e você falasse, não, mas eu sou republicano. As pessoas olham para você e falam, que loucura é essa? Ser republicano? República? Todo mundo sabe que é um regime que deu completamente errado, só produziu fragilização do Estado, só produziu degradação, só produziu demagogia. Certo? Como alguém pode ser republicano? Olha a história. Olha aqui a história que ela mostra. Sabe, a República Romana, todas as outras tentativas, tudo um fracasso, né? Hoje, qualquer pessoa sensata é republicana. E né? não feudal. E não monarquia. Por exemplo, monarquia, coisa parecida. Você percebe? Isso significa o quê? Faz parte de um processo das ideias, eles ganharem dinâmica a partir dos seus fracassos. É verdade. A esquerda talvez seja uma das poucas perspectivas de avaliação da experiência política que possa dizer, não, houve problemas mesmo, houve fracassos mesmo, houve coisas que foram tentadas e não deram certo. É verdade, né? Agora, isso significa o quê? Significa que, então, não se deve nunca mais tentar? Não se deve se contentar. Você percebe qual é o discurso que existe? Assim, claro. Ninguém está falando para você. Isso aí deu errado, então vamos ficar desse jeito. Mas você percebe quão perversa é a coisa? Porque ninguém está falando para você, olha quão bom é o que nós temos. O que estão falando para você é tipo assim, não tenta nada fora disso aqui não. Porque se você, tudo bem, ninguém acredita... Vai ser pior. Ninguém acredita muito no que a gente tem, ninguém leva muito a sério o que a gente tem, mas se tentar alguma coisa, vai ser muito pior. Ou seja, é uma gestão social baseada no medo. Eu diria que o discurso de esquerda, de direita hoje é um discurso cujo afeto político central é o medo.